Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos estudar o segundo livro de João. Neste livro, ele dá como público, como objetivo, a Senhora eleita. Ele menciona a Senhora eleita. Alguns estudiosos imaginam que seja uma mulher específica que tem um relevante papel dentro da igreja. Mas a maioria dos estudiosos imagina que esta senhora eleita seja a própria igreja. Isso é confirmado por algumas passagens bíblicas onde, às vezes, um lugar, uma cidade, é comparada a uma mulher, a uma moça, a uma senhora. Portanto, nós podemos ter aqui como uma simbologia. Quando ele diz a senhora eleita, é uma igreja. Olha que coisa interessante, ele fala em senhora, não senhorita, não moça, não jovem, ele está falando uma senhora. Portanto, era uma igreja que já tinha o seu andar, não era uma igreja novinha, era uma igreja já estabelecida. Eleita porque ela foi escolhida por Deus, ela foi selecionada por Deus. Então, a Senhora eleita, nós imaginamos que seja uma das igrejas ou as igrejas, né, individualmente, as igrejas da Ásia, que era onde, eventualmente, João estava. O João é o próprio João, o apóstolo João, né, que se intitula o apóstolo, portanto, aquele que andou com Jesus e aquele que era considerado como o discípulo amado do Mestre. Eventualmente, nós imaginamos que tenha sido escrito em Éfeso, na cidade de Éfeso, onde João passava, algumas vezes ele passava pelas igrejas, né? E eventualmente em Éfeso ele pode ter escrito também a segunda carta de João. Imagina-se que tenha sido um pouquinho depois da primeira carta, mas ainda nos anos 90 depois de Cristo. Tá? Então esta é a datação mais provável. Nós não sabemos se 90, 91, 92, mas provavelmente bem próximo ao 90, 91, 92 no máximo. O que estava acontecendo era o que já estava acontecendo antes, ou seja, estava sendo disperso pelas igrejas como estratégia do inimigo, heresias, e dentre estas heresias, os falsos mestres, isto é, aquelas pessoas que pregavam o que não deviam, pregavam o que era mentira, o que era falsidade. Esses falsos mestres, eles estavam saindo das igrejas por falta efetivamente de um posicionamento decisivo em relação a Jesus, né, em relação a Deus e tudo que estava sendo dito, ou seja, eles não tinham uma formação sólida, um conhecimento sólido, e aí eles começavam a inventar coisas juntando com as crendices que haviam pelas localidades. Então, haviam muitos falsos mestres. Tá? Então, crescia a heresia e crescia o número de falsos mestres. Amados, vamos tomar cuidado, porque não era uma situação específica de 90 depois de Cristo. Nos nossos dias atuais, existem muitas pessoas que pregam heresias, que apostatam da fé. Portanto, toma cuidado que esta carta é muito atual, ela é aplicável não só na época, mas ela é aplicável nos nossos dias, porque isso está começando a acontecer aqui. A mensagem é a aceitação, obediência à verdade, ou seja, eu apresento a verdade e se você quiser ter estas recompensas todas, é necessário que você aceite e que você obedeça à verdade. Por quê? Ou você tem um caminho correto
a percorrer, e o resultado nós sabemos qual é a vida eterna, é a salvação, ou você tem um caminho falso a percorrer. E se você aceita esse caminho falso, o resultado não pode ser bom, é um resultado ruim, é um resultado que não te traz salvação, que não te traz vida eterna, que não te traz os benefícios da comunhão com Deus. E aqui ele fala também de algumas características, algumas manifestações, que são manifestações do amor de Deus por nós e de nós em relação aos nossos irmãos. Ele exige, né? Ele te leva a tomar um posicionamento em relação à falsidade, em relação aos estudos errados, às heresias. Inclusive, o que estava acontecendo era de hospedar falsos mestres e deixar a igreja à mercê, nas mãos desses falsos mestres. É quase que como entregar, né, ao lobo aqueles que você deveria cuidar, né? As ovelhas sendo entregues ao lobo, as galinhas sendo entregues ao lobo. Então, as ovelhas, que é o povo de Deus, as ovelhas que devem ser cuidadas, que devem ser tratadas com carinho, que devem ser ensinadas, estavam sendo entregues aos lobos, estavam sendo entregues aos maus mestres, aos falsos mestres. O livro está dividido em duas partes: a verdade divina e a relação que existe entre os crentes e com os crentes. E a questão do erro mundano e as suas consequências. Amém, amados? Bons estudos.